Sim, querido. Pastor, até pegando um gancho aí no que o Pedro falou, ele citou essas questões e o pastor acabou mencionando aí Enoque, Elias e Moisés. Enoque, Enoque e Elias, nós temos a narrativa clara na Bíblia de que eles não passaram pela morte. Certo. Mas Moisés Morreu. A gente vê, Deuteronômio capítulo 34 narra a morte de Moisés, e lá Judas vai confirmar quando fala até que Satanás estava contendendo. Disputava o corpo de Moisés. Então havia um corpo de um morto. É verdade. Se os salvos que morreram não foram para o céu porque estão aguardando a volta de Jesus para serem transformados, como que nós podemos, à luz da Bíblia, com o contexto, pegando outros textos, como que nós podemos explicar Moisés morto no céu? Moisés morreu, certo? Deus o sepultou. Por isso a sepultura dele nunca foi encontrada, porque o próprio Deus o sepultou. Só que depois Moisés vai aparecer lá no Monte da Transfiguração, conversando com Cristo. Se Moisés está conversando com Cristo, é lógico que Moisés ressuscitou. Porque a Bíblia não fala de morto com consciência. Ao contrário, em toda a Bíblia, o morto é um estado de inconsciência, como ensina Eclesiastes 9, 5 e 6, etc. Então Moisés foi ressuscitado por Deus. Então, você tem algumas exceções de pessoas que Deus mesmo já ressuscitou e já levou para o céu. Não só Moisés. Você está lembrado que na hora da morte de Cristo e depois na ressurreição dele, muitos santos que dormiam também ressuscitaram? Eles então esses santos já estão no céu também? Já estão no céu. Eles ressuscitaram, apareceram para muitos em Jerusalém, deram testemunho da ressurreição de Cristo e certamente foram para os céus. Porque aqui eles não ficaram, para a terra eles não voltaram. Porque se Deus os ressuscitou, certamente já os ressuscitou glorificados. Então é possível afirmar que Lázaro também já foi para o céu? Qual Lázaro? Lázaro que Jesus chamou para fora? Não. Não? Porque ele é chamado para fora, é ressuscitado, e em algum momento da vida ele vai morrer de novo. Então há uma ressurreição especial aí entre a de Lázaro e os outros que ressurgiram na morte de Jesus? Claro, há. E você tem sim. Nós não temos os nomes dessas pessoas. Você quer ver o texto? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós não temos os nomes de quem são eles. Mas não, eu sei que há essa narrativa. Não é? Então você tem em Mateus capítulo 27, podemos ler desde os 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui Jesus morre. E eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, aqui nós temos um caso de ressurreição especial, que foge à ressurreição geral. E não é este o único caso. Se nós formos para Daniel capítulo 12, você vai encontrar lá no verso 2, uma outra ressurreição especial, onde diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Então essa ressurreição de Daniel 12, 2, ela também é antes da ressurreição geral, porque ela tem salvos e perdidos misturados. E na geral, só tem salvos, na volta de Jesus. Quando Cristo volta, só tem salvos. E os ímpios? Eles só ressuscitam 1000 anos depois. Mas aí Daniel, ele poderia já estar falando no mesmo texto dessas duas ressurreições, assim como Jesus mesmo, ele faz citação de Daniel falando que no último dia muitos também ressurgirão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Poderia, se o Cristo não tivesse dito também dessa ressurreição especial. Jesus, quando estava sendo julgado, ele disse para aqueles que o julgavam: em verdade vos digo que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Mas espera aí, se quando ele voltar só salvo ressuscita, quem são esses aí então? São os ímpios de uma ressurreição especial de Daniel 12, 2. E se você for para Apocalipse 1, 7... os que trespassaram. Lá vai dizer que até aqueles que mataram a Cristo também ressuscitarão.
Só que Apocalipse 20, verso 4, diz que os restantes dos mortos, que são os ímpios, eles só ressuscitam 1000 anos depois da volta de Jesus. Então você tem uma ressurreição especial, um pouco antes da volta de Cristo, onde tem salvos e perdidos, e você tem uma ressurreição geral de salvos na volta de Jesus, e você tem 1000 anos depois uma ressurreição geral de perdidos. Não sei se você conseguiu Consegui. entender. A grande questão é que ainda fica uma lacuna de qual o objetivo dos perdidos ressurgirem para olhar Jesus e serem fulminados de novo. Eu entendo que Jesus diz o seguinte: vocês estão tendo o privilégio, tiveram conhecimento do Evangelho, chegou até vocês, o convite foi feito, mas vocês estão crucificando o Filho de Deus. Então vocês verão esse Filho voltar. Essa covardia com que vocês estão tratando o Filho de Deus, vocês vão testemunhar com os olhos que esse que vocês estão cuspindo, batendo, esse é o Filho que veio salvar vocês. Vocês estão rejeitando o maior dom dos céus. Esses que pregaram a Cristo o fizeram com zombaria. Ninguém estava ali para cumprir apenas uma obrigação, eles estavam tendo prazer na morte de Cristo. E eles o crucificaram com zombaria. É por isso que eles vão ressuscitar. Para ficar claro na mente deles de que essa aversão, esse tratamento hostil, essa violência que eles usaram para com Cristo, eles vão ter a recompensa deles. Foi muita insensibilidade. E nem a Bíblia vai em todos os detalhes da forma como Jesus foi tratado. Jesus foi cuspido no rosto, foi esbofeteado, foi surrado, bateram-lhe com paus. Eles fizeram tudo o que o diabo sugeriu que eles fizessem. Eu não tenho dúvidas de que esses que participaram da crucifixão estavam todos endemoniados. Então ficou muito patente para todo mundo a maldade humana. Vocês terão que ver esse Cristo voltando, para que vocês saibam o que vocês fizeram com o autor da vida.